Bom, pessoal, vamos começar mais uma aula de mecânica nossa, tá? Ainda sobre o assunto de treliça, porém com outro método agora, que é o método das seções. Esse método consiste no seguinte: quando nós queremos encontrar determinadas barras de uma treliça e não todas as barras da treliça. O método dos nós, conforme nós já vimos, eu tenho que calcular nó por nó, enquanto eu encontrar no máximo duas variáveis. Então, se eu encontrar duas variáveis, eu tenho que parar e calcular aquele nó. Isso e assim eu vou fazendo com toda a treliça. Se fosse pelo método dos nós, eu teria que começar por esse nó aqui, depois eu viria por esse, depois esse e assim por diante. O método das seções não. O método das seções eu faço um corte em cima das barras que eu quero conhecer. Nesse caso, um exemplo, BC, GC e GF. Eu preciso conhecer essas três barras. Quando eu faço esse corte, eu tenho a estrutura do lado esquerdo e a estrutura do lado direito, né? Você tem a opção de escolher qual é o melhor lado para calcular. Qual é esse melhor lado? O que vai te dar menos trabalho. Olha só, se eu escolher o lado direito, eu tenho que calcular essas reações de apoio aqui, tá? Calculo as reações de apoio, do lado direito tem as reações de apoio, do lado esquerdo não existe reação de apoio. O que é um outro ponto importante? Aonde eu faço o corte, as cargas internas saem da estrutura. Eu não preciso conhecer o que não foi cortado. Eu não preciso conhecer a barra AB, a barra AG, eu não preciso conhecer, nem a BG. Aonde eu fiz o corte, as cargas saem. Então, essas cargas eu vou ter que calcular. Tá? Vamos tratar com todas as cargas saindo das barras. Dessa forma, se o resultado for negativo, significa que aquela barra está sob compressão. Se der positivo, a barra está sob tração. E qual que é o detalhe? Esse método é muito tranquilo. Nós vamos buscar, no método dos nós, nós utilizamos só somatório de força em X e somatório de força em Y, porque eu estou tratando de um nó e todas as cargas são aplicadas no mesmo ponto. Não tem como utilizar somatório de momento, por quê? Porque não existe distância das cargas. Agora aqui existe. A carga BC está aqui em cima, a GF está aqui embaixo e assim por diante. Nós vamos buscar o ponto onde eu consigo anular mais cargas que eu não conheço. Nesse caso, eu tenho o ponto G e o ponto C. Se eu faço somatório de momento em C, as cargas que passam pelo ponto não geram momento, lembre disso. Então, eu não preciso conhecer BC, porque BC não vai gerar o ponto C. E eu não preciso conhecer GC. Ambas passam pelo ponto C. Como GF é a única que não passa pelo ponto C, automaticamente, se eu fizer somatório de momento em C, eu vou descobrir GF. Por outro lado, se eu fizer somatório de momento em G, GF passa pelo ponto G e GC também passa pelo ponto G. Não vai gerar momento, então não preciso usar elas. Eu vou conhecer quem? BC. Então é isso que a gente vai usar aqui agora, tá? Somatório de momento em G, estou fazendo primeiramente aqui. Então, se eu estou fazendo somatório de momento em G, eu vou descobrir quem? BC, porque é a única carga que eu não conheço que não passa pelo ponto G, não é isso? Vamos lá, quem que gera momento em G? Esse 1000 newtons gera momento aqui, ó. 1000 newtons com um braço de alavanca de 2 metros, no sentido anti-horário. Estou fixando em G. Então, esse braço de alavanca gira no sentido anti-horário. Então, fica 1000 vezes 2, tá? GF não gera momento, GC também não gera momento, BC gera momento, com braço de alavanca de 2 metros, ó, 90 graus, distância da força. Então, esse giro é no sentido horário, então ele é negativo. BC vezes 2. Isso daqui tem que ser igual a zero, a estrutura tem que estar em equilíbrio. E o equilíbrio, ele consta com isso, somatório de momento igual a zero, somatório de força em X igual a zero, somatório de força em Y também igual a zero. Já encontrei o valor de BC. Se eu quiser encontrar agora o valor de GC, é a única componente, a única força que está inclinada, que eu não conheço. Por que eu falo inclinada? Porque essa força, ela possui componente em Y e possui componente em X, não é isso? Só que em X eu ainda tenho GF que eu não conheço, mas em Y eu só tenho GC, né? Eu poderia muito bem ter começado com essa aqui também, ó, não faria diferença. Somatório de forças em Y, agora tudo que é para baixo é negativo. Menos 1000, está aqui, mais GC está subindo, ó. A componente de GC em Y, eu estou procurando essa componente aqui, ó, é oposta ao ângulo de 45 graus. Então, vai ficar FGC seno de 45, para cima porque é positivo, igual a zero. Resultado, olha lá,
mais 1.414,21 newtons. Até agora, essas duas barras estão sob efeito de tração. A última barra, eu poderia fazer somatório de momento em C, porque GC passa por C, eu não preciso conhecer ele. BC também passa por C, eu não preciso conhecer ele. Mas GF não passa, então eu vou encontrar GF. Mas nesse ponto, eu também poderia fazer somatório de forças em X igual a zero. Eu tenho as três equações nas quais eu posso utilizar. Em X, ó, as três têm componente em X. Essa tem, essa aqui tem e essa tem. Mas eu já conheço essas duas. Então, eu poderia usar somatório em X e ia dar o mesmo valor. Mas para a conta ficar menor, somatório de momento em C. Quem que gera momento em C? Esse 1.000 gera com braço de alavanca de 4 metros, olha lá, no sentido anti-horário, então é 1.000 vezes 4. E o próprio GF também, no sentido anti-horário. O GF está de cá e o ponto C está aqui. Vai girar em relação ao ponto C no sentido anti-horário, ó. Então é mais. GF vezes 2. Olha como é que o resultado deu negativo. Isso indica que essa barra de baixo está sobre compressão. E não é difícil de imaginar isso, não. Olha a estrutura normal. Na hora que eu carregar essa estrutura aqui, ela vai tender a deformar nessa direção. Todas as barras inferiores serão comprimidas e todas as barras superiores serão tracionadas. Então é um modo de verificar que realmente essa barra aqui vai dar compressão. Ok, pessoal? É isso. Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.